Oi, pessoal! Sabe quando a gente vai viajar e faz aquela super checagem em casa? Gás fechado, tomada desligada, porta trancada. Tudo para evitar problema, né? Com certeza. Bom, nossa conversa hoje parte de uma ideia bem parecida, viu? Vinda de um material chamado Não Dê Lugar ao Diabo. A ideia é que a gente precisa fechar portas internas também. É uma analogia, assim, bem forte, né? O ponto central é esse. Do mesmo jeito que a gente protege a casa, precisamos cuidar dos acessos da nossa vida interior, a vida espiritual, emocional, os relacionamentos, para que certas influências ruins, que o texto chama de inimigo, não achem brecha para entrar. Exato. E o nosso foco aqui hoje é entender melhor como é que conflitos que a gente não resolve, sabe, ou certas atitudes mesmo, podem acabar virando essas brechas, esses pontos de entrada. A gente vai se basear em Efésios 4:27, que fala: não deis lugar ao diabo. Vamos investigar isso. O que significa exatamente esse dar lugar? Olha, quando a gente vai ver a origem da palavra, é bem interessante. O termo grego para lugar ali em Efésios é topos. Daí que vem topografia, né? Não é um espaço qualquer, genérico. É uma localização específica, um território mesmo. Território. É. A fonte que a gente está usando sugere que essa influência negativa ela não age no vácuo. Ela busca operar em áreas concretas. Dinheiro, saúde, casamento, trabalho. E para isso, ela precisa de um ponto de acesso. Um lugar que, de alguma forma, a gente concede. Nossa, isso é intrigante. Quer dizer que a vulnerabilidade não é geral, mas, tipo, localizada? E como que a gente acabaria concedendo esse território, segundo o material? Que tipo de atitude abre essas portas? Então, o texto aponta umas coisas bem práticas, umas recusas, sabe? Ou omissões. Por exemplo, não esquecer dores, feridas antigas. Ficar remoendo. Não reconhecer os próprios erros. Difícil isso, né? E também, não perdoar os outros, continuar julgando por coisas que já passaram, não admitir as próprias falhas, não pedir perdão quando erra, e até não abrir mão do que a gente acha que são nossos direitos pelo bem do relacionamento. Olhando essa lista, dá pra ver que não são só aquelas brigas enormes, né? Às vezes são coisas mais sutis, mas que ficam ali persistindo. Por exemplo, essa questão de não esquecer dores antigas. Como equilibrar isso? Porque tem a dor real, que precisa ser processada, e tem o guardar rancor, né? É um ponto delicado, sim. O texto não entra tão a fundo nesse equilíbrio específico, mas a ênfase parece estar na permanência dessas posturas. É isso que manteria a porta aberta, entende? O argumento é que, ao alimentar essas atitudes, a gente oferece um território na mente, um lugar onde a acusação pode se instalar e começar a distorcer como a gente vê a situação, como vê a outra pessoa. E essa ideia do espaço concedido, onde a percepção fica distorcida, como isso se liga à forma como essa influência negativa opera, de acordo com o texto? Parece que tem a ver com a palavra diabo mesmo, né? Tem tudo a ver. A origem da palavra ajuda muito a entender. Diabo vem do grego diabolos. É dia, que significa através de, e balo, lançar. Ou seja, seria aquele que lança através, que penetra para quê? Para dividir. Ah, para dividir. Exato. A forma de agir que o texto descreve é justamente essa. Achar uma brecha na mente, um topos, para lançar acusações, para plantar desconfiança e, no fim das contas, causar divisão. Separar as pessoas. Então, um sinal de que essa influência achou uma brecha poderia ser quando a gente começa a ver o outro de um jeito totalmente diferente. De repente, só os defeitos aparecem e tudo que era bom parece que some. A perspectiva do texto é exatamente essa. Essa mudança de foco, só ver falha, esquecer o lado bom, o histórico positivo seria uma evidência. Uma evidência de que um ponto de entrada foi achado e está sendo usado para minar o relacionamento. Puxa, é um cenário meio pesado, né? Mas qual seria a alternativa? A solução que o material aponta? Como a gente resiste a essa dinâmica? A escolha que o texto coloca é bem direta, na verdade. De um lado, você pode dar lugar para essas emoções,
ressentimento, amargura, falta de perdão. E aí você alimenta a brecha. Ou, do outro lado, você pode escolher ativamente o que o texto chama de andar no espírito, que significa exercitar misericórdia, amor. Não é algo passivo, então. De jeito nenhum. É uma resistência consciente. O texto até lembra de 1 João 4,4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É a capacidade de dizer, não, peraí, isso não vai crescer aqui. Mas, sendo bem prática, como é que se cultiva essa resistência? Especialmente quando a emoção tá forte, sabe? Parece que exige uma disciplina, né? Sim, exige. E o material sugere algumas práticas. Uma delas é autoanálise sincera. Lembrar das nossas próprias falhas, do perdão que a gente já recebeu. Isso pode gerar mais misericórdia pelo outro, né? Outra coisa é a oração. Pedir mesmo ajuda ao Espírito Santo para tirar a dureza do coração, para derramar amor, para mostrar como restaurar os laços. O objetivo é esse: fechar ativamente as brechas que a gente identificou. Entendi. Então, para a gente resumir aqui a nossa conversa, a mensagem principal é um alerta, né, sobre a importância de não deixar para lá os conflitos, a falta de perdão, porque, segundo essa visão, não são só problemas de relacionamento, são como possíveis portas abertas que podem afetar várias áreas da nossa vida. É um chamado para a gente ficar atento e agir para fechar as brechas. Exatamente isso. É uma questão de proteger conscientemente esses territórios internos. E isso se faz com ações intencionais de perdão, de busca por reconciliação. Perfeito. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar, com base no que a gente conversou. Se a gente pensar nesses territórios e brechas, qual será que é aquele pequeno ponto de atrito, aquela questãozinha mal resolvida num relacionamento importante, que pode ser hoje um território meio desprotegido? E, talvez o mais importante, qual pequeno passo, bem concreto, poderia ser dado ainda hoje para começar a fortalecer essa área, a proteger esse espaço? Fica aí a reflexão.